A paz do Senhor a todos. Estamos aqui para a nossa sexta aula da nossa série escatológica. Já falamos sobre o arrebatamento, algumas questões importantes sobre o arrebatamento, a dinâmica do arrebatamento, as muitas teorias sobre o arrebatamento, pós-tribulacional, pré-tribulacional. Falamos também na última aula sobre o estado intermediário da alma, né? Onde está a alma daqueles que morreram em Cristo ou morreram no pecado, onde estão nesse momento. E hoje nós vamos falar sobre um tema bastante importante, bastante interessante, que nas últimas semanas movimentou as redes sociais, os podcasts que falam sobre escatologia foram bastante movimentados nessas últimas semanas, no último mês, a respeito deste assunto. E o assunto que nós vamos tratar hoje, com a base bíblica, que é o que se propõe essa série, né? Vermos o que a Bíblia fala sobre o assunto. O tema é Tribunal de Cristo. A Bíblia fala de 3 julgamentos a qual a humanidade passará. Nós temos o Tribunal de Cristo, que é o assunto da nossa aula de hoje. Nós temos o julgamento das nações, que ocorrerá depois da segunda vinda de Cristo. E nós temos o Trono Branco, que ocorrerá no final do milênio, onde não haverá vencedores, somente derrotados. Quem estiver diante do Trono Branco será julgado para ser lançado no Guiena, no Lago de Fogo. Mas, ao contrário do Trono Branco, que nós nunca podemos confundir o Trono Branco com o Tribunal de Cristo, nós temos esse tribunal, que é um tribunal onde todos aqueles que forem arrebatados passarão. É o momento seguinte ao arrebatamento, depois daquela dinâmica do arrebatamento, que nós já falamos numa das nossas aulas. Nós, os salvos, os arrebatados, iremos para o céu, entraremos no paraíso. E lá nós passaremos pelo Tribunal de Cristo. Nós precisamos entender, e alguns textos da Bíblia, que tudo aquilo que nós fizemos para o Senhor, as nossas obras, elas terão recompensa. Jesus não fica devendo nada para ninguém. 1 Coríntios capítulo 15, o verso 58 vai dizer assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra. Obra aqui é ergon. Ergon, a palavra grega, significa negócio, serviço. Aquilo com que alguém está ocupado, aquilo que alguém se compromete a fazer, empreendimento ou tarefa. Isso é o significado da palavra ergon. Está no texto aqui como obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então Jesus nunca ficou devendo nada para ninguém. Então todo o trabalho que é feito, ele tem um pagamento, embora nós entendemos que não precisava, né? Porque Cristo pagou na cruz algo que tudo que nós fizemos aqui não seria capaz de pagar uma parcela de tudo que Cristo fez por nós na cruz. Né? Mas ele nos dá essa prerrogativa de todo o trabalho, toda a obra que nós fizermos aqui na terra, vai haver uma recompensa. Tem uma parábola, a parábola do bom samaritano, ela traz uma ideia muito clara sobre isso. Lucas capítulo 10, do verso 34 e 35, nós temos a parábola do samaritano. Quando um homem cai ao caminho, passa ali o fariseu, passam ali os doutores, né? E ninguém dá ajuda a ele. A lei passa, não ajuda ele. Aí passa o samaritano. E aí o samaritano, que é a figura de Cristo, leva ele até a estalagem, que é a figura da igreja. E aí ele vai dizer, no verso 34 e 35,
E aproximando-se, atou-lhe as feridas, e deitando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal, levando-o para a estalagem. Esse foi o que fez o samaritano. E aí ele entrega para a estalagem e diz para o hospedeiro. Ele tira 2 dinheiros do hospedeiro e dá ao hospedeiro e disse: cuida dele, e tudo que demais gastares eu te pagarei quando voltares. Então, aqui é uma figura, né, uma figura do arrebatamento e do pagamento que o Senhor dará a cada um, né? Depois ele vai dar o resto de tudo aquilo que for gasto. Então, todo o trabalho que nós fizemos para o Senhor, toda a obra que nós fizemos para o Senhor, um dia haverá uma recompensa, né? E esta recompensa, ela se dará no tribunal de Cristo. Entrando no assunto, eu quero apontar primeiro 4 coisas que não haverá no tribunal de Cristo, né? Já vimos pregador falando algumas coisas a respeito, mas a primeira coisa que não haverá no tribunal de Cristo é um telão com os nossos atos. Alguém vai dizer que ali no tribunal vai passar um telão com todos os pecados cometidos por cada um de nós. Não, os nossos pecados Jesus já lançou no mar do esquecimento, ele perdoou os nossos pecados. Não existe mais. Então não há pecado para ser lançado ali diante de todos os povos no tribunal de Cristo. Também não haverá plateia aplaudindo ou vaiando, nada disso. O tribunal de Cristo é um momento onde nós receberemos as recompensas por tudo aquilo que fizemos aqui. Algum vai dizer ainda que tem pedrinhas na coroa, né? Cada alma que nós ganhamos é uma pedrinha na nossa coroa. Também nada disso, não há uma base bíblica para isso. E no tribunal de Cristo não haverá perdedores e vencedores. Quando digo perdedores aqui, eu estou dizendo daqueles que não serão premiados no tribunal de Cristo, não serão galardoados. E isso não faz deles um perdedor, faz deles apenas uma pessoa que não foi galardoado, né? Então, não há perdedores e vencedores dentro do tribunal de Cristo. Essa palavra tribunal de Cristo, ela vai aparecer em Romanos capítulo 14, verso 10, numa situação ali em Roma, quando os crentes estavam levando os outros à justiça, a justiça comum. Paulo vai advertir a igreja de Roma, dizendo assim: mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que despreza o teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Essa palavra tribunal, aqui Paulo ele usa a expressão grega bema. O que vem a ser o bema? Bema é um degrau, um passo, o espaço que um pé cobre um lugar elevado no qual se sobe por meio de degraus, plataforma, tribuna, assento oficial de um juiz, lugar do julgamento. Herodes construiu uma estrutura semelhante ao bema, a um trono na Cesareia, no qual ele via os jogos e ali ele premiava os vencedores. Por isso que anteriormente nós dissemos que não tem perdedores no tribunal, porque a figura que Paulo usa para tribunal é bema. Bema era o lugar onde nas Olimpíadas ou Jogos Ítmicos, né, os Jogos Ítmicos que mais tarde passou a ser chamados Jogos Olímpicos, os vencedores eles compareciam ao bema para serem premiados. E Paulo vai usar essa expressão bema para tipificar o tribunal de Cristo. Então, por isso que não há perdedores, os perdedores não iam para o bema, não iam ser premiados ali nos Jogos Ítmicos ou Jogos Olímpicos. Então, Paulo faz esta referência a esta palavra, né? Algumas questões sempre surgem quando nós vamos falar do tribunal de Cristo, né? Algumas perguntas. Então, nós vamos aqui pontuar algumas delas, as mais frequentes, e vamos tentar responder aqui com uma boa base bíblica, né?
primeiro lugar, onde ocorrerá o tribunal de Cristo? Nós entendemos que o tribunal de Cristo ele ocorre nos céus, né? Quando nós entrarmos no céu após o arrebatamento, ali será o tribunal de Cristo. Quem nos julgará nesse tribunal é Cristo, o próprio Senhor nos julgará as nossas obras neste tribunal. Quando ocorrerá o tribunal de Cristo? O tribunal de Cristo ele ocorre logo depois do arrebatamento, né? Tem o arrebatamento, o encontro dos vivos que foram arrebatados com os mortos, que foram ressuscitados nas nuvens. Depois segue-se um encontro com o Senhor nos ares. E depois desse encontro maravilhoso com o Senhor nos ares, nós vamos para o céu, o terceiro céu, a qual Paulo chama de paraíso, ao qual Jesus fala ao ladrão da cruz: estarás comigo hoje no paraíso. É neste paraíso que nós estaremos. E ali será o tribunal de Cristo, já dentro do paraíso. Outra pergunta que se faz é: se eu for reprovado, eu descerei para a grande tribulação? Não, não há perdedor. Ali o que é julgado não são as pessoas, são julgadas as obras que as pessoas fizeram. Tudo aquilo que nós fizemos para Cristo, as intenções dos nossos corações. Depois nós vamos adentrar um pouco mais nesse assunto, mas tudo que aquilo que é as intenções que nós fizemos, que nós temos quando fizemos as obras para Deus. Tudo isso vai ser julgado ali no tribunal de Cristo. Mas ninguém, o máximo que pode acontecer é alguém não ser galardoado, né? Não vai descer para a terra para passar pelo tribunal de Cristo, ou melhor, a grande tribulação. Lembrando que ao mesmo tempo em que a igreja estará no céu, no momento do tribunal de Cristo, a terra estará passando pela grande tribulação. Uma outra pergunta: o tribunal de Cristo ele será antes ou depois das bodas do Cordeiro? Eu entendo que será imediatamente antes das bodas do Cordeiro, porque Apocalipse capítulo 19, verso 7, quando João está relatando a sua visão sobre as bodas do Cordeiro, ele vai dizer assim: regozijamo-nos e alegramo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se aprontou. E se ela está pronta, ela já está galardoada. Ela já está com as coroas, ela já está premiada. Então nós entendemos que nas bodas do Cordeiro, a igreja já vai estar galardoada para o encontro com o Senhor. Então essas são as 5 perguntas que sempre fazes quando a gente vai falar sobre esse assunto, sobre o tribunal de Cristo. Outra questão é a respeito das coroas. As coroas, nós temos uma prerrogativa teológica, escatológica, de que quando a Bíblia não fala, a gente se cala. Então o teólogo ele tem essa prerrogativa, né? Essa instrução. Nós não sabemos em que momento nós receberemos coroas, mas a Bíblia fala de pelo menos 4 coroas incorruptíveis dos céus. Então nós entendemos que nós não vamos ganhar pedrinhas da coroa, como alguns pregadores falam, mas existem coroas incorruptíveis que os crentes receberão no céu. E a Bíblia ela traz pelo menos 4 coroas. Talvez não seja os galardão, não seja aquilo que nós vamos receber ali no tribunal, mas a Bíblia fala de 4 coroas, já que nós estamos dentro desse assunto, falando de premiações no céu, todo o trabalho que nós fizemos aqui, são obras que serão pagas pelo Senhor no céu. Então nós apresentamos 4 coroas. Primeira coroa, a coroa da vida. A coroa da vida, ela está registrada em Tiago capítulo 1 e o verso 12. Diz assim o texto, e aí nós vamos entender quem recebe essa coroa. Quem vai ser aqueles que vão receber a coroa da vida? Tiago 1,12 diz assim: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida. A coroa da vida, ela é para aqueles que resistem às tentações, aqueles que não cedem, aqueles que entendem que a tentação ela vem do diabo.
e nós precisamos resistir para receber um dia a coroa da vida. Alguém pode até dizer, mas as tentações são muito fortes. O texto bíblico vai dizer que as tentações podem até ser fortes, mas nunca serão acima das forças que nós temos. Então, todo aquele que resistir, e o texto chama de bem-aventurado o homem, que suporta a tentação, este receberá a coroa da vida. Nós temos uma segunda coroa, que é a coroa da justiça, dada pelo Senhor justo juiz, àqueles que amam e aguardam a sua vinda. E quem são esses que amam e aguardam a sua vinda? É aqueles que vivem em santidade, porque quem ama e aguarda a vinda do Senhor, eles vão viver em santidade. Segundo Timóteo, capítulo 4, verso 8, quando Paulo está escrevendo nos seus momentos derradeiros, ele vai dizer assim, desde agora, ele está falando para o seu filho na fé, Timóteo, ele está na prisão marmantina em Roma, e ele está dizendo, desde agora me está guardada a coroa da justiça, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não é somente a mim, mas a todos aqueles que amam e aguardam a sua vinda. Amar e guardar a vinda do Senhor é vida de santidade. Então Paulo está dizendo que quem recebe esta coroa são aqueles que buscam vida de santidade. Tem uma terceira coroa, que é a coroa de glória. Esta é dada aos pastores que cuidam do rebanho, aqueles que cuidam do rebanho com amor. Eles receberão essa coroa de glória. O texto de 1 Pedro, capítulo 5, verso 4, diz assim, quando o príncipe dos pastores se manifestar, recebereis a incorruptível coroa da glória. Então a coroa da glória é para os pastores que cuidam do rebanho. Todo aquele que ama, que cuida com zelo o rebanho do Senhor, recebe a coroa da glória. Nós temos uma quarta coroa, que é a coroa de júbilo, dada àqueles ganhadores de almas. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 19 e 20, diz assim, porque qual é a nossa esperança ou alegria? Ou a coroa da glória? Não sois vós também na presença de nosso Senhor Jesus Cristo? Paulo dizendo que a sua coroa de alegria. Qual é a minha alegria? Qual é a minha esperança? Qual é a minha coroa de glória? É vocês. Ele está se dirigindo à igreja de Tessalonicenses. Então, a coroa de júbilo será dada àqueles que amam o evangelismo, que amam a obra missionária. Então, essas são as 4 coroas. Nós poderíamos pontuar mais, mas aqui o nosso tempo ele é um pouco reduzido, então nós podemos falar dessas 4 coroas principais. E aí você pode me perguntar, tá, mas são esses os prêmios que receberemos ali no tribunal de Cristo? Há uma possibilidade, mas a aula de hoje, ela trata de 6 materiais em que as nossas obras serão passadas pelo fogo. Ela tipifica, um texto aqui que nós vamos falar a seguir, ela tipifica esta questão, e aí nós conseguimos entender um pouco melhor sobre que obras passarão pelo fogo e como serão essas obras. Que obras são essas que passam pelo fogo? Eu só quero abrir parênteses aqui para um texto, antes de nós entrarmos nos materiais. O texto de 2 Coríntios, capítulo 5, e o verso 10, é o texto que ficou envolto a essa polêmica que ocorreu nesse último mês sobre a questão do Tribunal de Cristo, e isso foi muito importante, porque trouxe à tona esse assunto, que muitas vezes está esquecido nos nossos púlpitos, né? Mas, através de um pastor renomado que trouxe uma ideia de que talvez houvesse tristeza no Tribunal de Cristo por aqueles que não recebem o seu galardão. E se nós entendemos que o Tribunal de Cristo é no céu, então nós entendemos que no céu não haverá tristeza, não é um sentimento que terá no céu. Então, logo não gerou estranheza esse comentário do pastor renomado e bastante respeitado. E a base bíblica que ele trouxe é que talvez o Tribunal de Cristo não ocorresse no céu, porque o próprio Senhor diz que o meu galardão vem comigo.
né, para dar a cada um. Então, a ideia do pastor aqui, que levantou essa hipótese, é que talvez o tribunal de Cristo não ocorresse no céu, por isso poderia haver tristeza. E ele se baseou no texto também de 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, que diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal, bema, de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo. É o que nós temos aqui na terra, né? Ou bem, ele usa a palavra ágatos, do grego, ou mal, ele usa a palavra faulos. A palavra ágatos é tranquilo, ágatos é útil, saudável, tudo aquilo que a gente for dizer de bom, agradável, amável, alegre, feliz, excelente, distinto, honesto e honroso ao Senhor, são as obras do bem. Mas quando ele usa a palavra faulos, e uma das traduções da palavra faulo, ela fala em mal, vil e perverso. Então, o que ele está defendendo? Que algumas obras seriam obras más, e se fossem obras más, é o mal entrando ali no céu, né? A pessoa ficaria triste com as suas obras levarem essas características de mal, de perverso, de pecaminosos, inclusive. Mas não se trata disso. Nós temos entendimento de que faulos, a palavra faulos, ela também significa sem importância ou sem valor. E o que é sem valor e sem importância não necessariamente e poucas vezes vai ser pecado. Apenas coisas que não tiveram valor, que tiveram intenções que não eram as mais honestas, não eram as mais louváveis, digamos assim. Então, por isso que Paulo, quando ele usa essa ideia de faulos, ele está falando de sem valor, sem importância, não mal, perverso, pecaminoso. Então, nós entendemos que o tribunal de Cristo não haverá tristeza e ele ocorrerá no céu. E no céu não tem tristeza, então ninguém vai ficar triste por não ter sido premiado. Lembrando que a maior das bênçãos já ganhou, que ele está ali no céu, arrebatado, passando pelo tribunal de Cristo, podendo ou não ser premiado. Eu vi uma certa ocasião um pregador que dizia que estando no céu já basta, ser arrebatado já basta, né? Se ganhar algo a mais é um lucro, mas só ser arrebatado, e eu penso da mesma forma. Aqui eu estou colocando na tela para dar uma visualização melhor aqui do que era o bema, né? A palavra referente ao tribunal de Cristo em grego, bema ou bematos, dá a ideia de um tribunal ou estrado oficial. Era um assento elevado onde as autoridades gregas e romanas sentavam-se para fazer julgamentos ou distribuir prêmios em competições. Um lugar só de vencedores, né? Se refere a uma plataforma elevada de arbitragem e recompensa. Bema era utilizado também para os jogos gregos. Então eu estou colocando na tela aqui só para ficar mais claro uma imagem de uma escavação na Grécia, ali onde há uma bema, um bematos, um tribunal, que Paulo faz a comparação com o tribunal de Cristo. Já indo para o final da nossa aula, aqui é o texto que vai falar sobre essa questão do tribunal. É um texto bastante importante porque ele vai tipificar todos os materiais e, através desses materiais, as intenções dos corações quando a gente faz uma obra para o Senhor. É isso que será julgado no tribunal de Cristo. Não são pessoas, são as obras. 1 Coríntios capítulo 3, do verso 12 a 15, vai dizer assim: e se alguém sobre este fundamento formar um edifício, e aí ele vai pontuar 6 materiais: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberto. O fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém edificou nessa parte permanecer, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento para o tal, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Então, nesse texto apresentam 6 materiais que nós entendemos que são os materiais que nós
apresentaremos tipificando as obras que nós fizemos aqui na terra. E vamos começar pelos materiais que perecerão com fogo. Alguns vão trazer as suas obras e elas serão consideradas ou tipificadas como feno. O feno representa o que é natural e passageiro. Isso, quando passa pelo fogo, vai ser queimado. É aquela obra sem sustentação. Aquele camarada que em algum momento está animado, fazendo a obra para o Senhor, evangelizando, pregando, ganhando almas, só que daqui a pouco ele desanima e não faz mais, e para por um tempo, daqui a pouco ele volta. O feno ele não tem consistência, no fogo ele não se transforma, ele permanece, ele não se renova, ele permanece como era no início, ele perde o primeiro amor e não volta para esse primeiro amor. Então esta é a ideia do feno, são obras que são passageiras, não são obras consistentes. O segundo material que passa pelo fogo e é consumido é a palha. A palha simboliza obras fúteis, sem valor espiritual. A palha, ela com o vento, ela voa para um lado e voa para o outro. Também não tem a consistência, assim como o feno. Mas ela não tem, a palha, ela não tem valor nenhum. São obras sem valor. Obras que foram feitas ao acaso, que não têm uma fundamentação. Então isso são as obras que serão como a palha, que passarão pelo fogo e serão consumidas. O terceiro material é a madeira. A Bíblia, sempre que fala de madeira, ela fala de humanidade. A madeira é o símbolo do homem. Tudo aquilo que eu fizer para o Senhor, para a minha vanglória, para o meu reconhecimento humano, para que o meu nome seja exaltado, isso são obras de madeira. São obras que visam a humanidade, não visam o poder e a glória de Deus. São obras, são intenções do meu coração. E a internet, ela é um campo muito aberto para isso. Muitas pessoas fazem as suas obras dizendo que é para Deus, mas é para ganhar likes, para ganhar seguidores, para ganhar inscritos. Isso é obras que serão, que quando chegarem diante do Senhor, serão como madeira, e passadas pelo fogo vão perecer. Mas temos obras que passadas pelo fogo não vão perecer. Por exemplo, nós temos as obras pedras preciosas. As pedras preciosas, eu entendo que é o que ornamenta, né? A mulher judia, quando casava, ela se ornamentava para o seu esposo. Nós temos vários exemplos bíblicos. Nós temos o exemplo de Rebeca, né, que se ornamentou. E quando nós trazemos para o lado da Bíblia, o lado da igreja, pedras preciosas é tudo aquilo que embeleza a igreja. E ao meu ver, os pregadores do ensino fazem isso. São pregadores que embelezam a igreja, que trazem para a igreja uma beleza diferente. Os pregadores avivalistas que trazem para a igreja, induzem a igreja a buscar os frutos do Espírito, estão ornamentando a igreja. Esses pregadores, esses ensinadores, eles estão embelezando a igreja. São obras que simbolizam pedras preciosas. Nós temos o segundo exemplo, prata. Prata também passa pelo fogo e não vai ser consumida. E o que significa prata? Prata na Bíblia fala de redenção. Os postes do tabernáculo, eles eram de ouro, mas a base era de prata, porque a divindade precisava passar pela redenção para chegar na humanidade na terra. Quando fala de prata, fala de preço pago. Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. Fala de redenção. Toda obra que nós fizemos, no sentido evangelístico, apresentando Jesus como redentor, redenção para todos os homens, são obras que serão como prata, chegarão no tribunal de Cristo e elas não vão perecer, porque são obras de prata. Nós temos também a principal delas, as obras de ouro. Ouro, na Bíblia, fala de divindade. A arca da aliança, ela era de madeira,
banhada de ouro, é a humanidade revestida da divindade. Quando fala de ouro na Bíblia, fala da divindade, fala da glória de Deus. Tudo aquilo que nós fizemos aqui na terra, para a glória de Deus, para a exaltação do nome do Senhor, são obras que naquele dia serão como de ouro. E todas essas três, ouro, prata e pedras preciosas, serão recompensadas com galardões. Se serão coroas, não sei. O que é galardão? Também não sei. A Bíblia não deixa claro isso, mas será algo maravilhoso. Então, esta aula de hoje nós aprendemos um pouco mais sobre o tribunal de Cristo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.